Boa noite a todas, todos e todes. Quero dizer que é um enorme prazer também para mim participar desse momento. Eu considero essa estratégia do CRES fundamental, não é? Realmente utilizar esse espaço para fazer um processo de formação continuada. Eu acho que é tudo que a gente precisa na categoria profissional, né? A gente sabe que a gente tem uma categoria profissional hoje, podemos até discutir, e certamente vamos discutir, bastante heterogênea, não é? Mas precisando, né, precisada desses processos de formação, já que de maneira geral, não é o processo de ensino superior hoje bastante fragilizado, aligerado, enfim. Então, acho que é um momento político fundamental e cumprimento, então, o CRES por essa iniciativa. Cumprimento, enfim, todas as participantes e aproveito para parabenizar todos nós, né, pelo dia, semana, mês do assistente social, né, do e da assistente social que a gente vai começar, né, a comemorar. Eu quero dizer, como já foi colocado na apresentação, que essas reflexões que eu vou fazer com vocês, que eu também fiz, né, na versão do ano passado, né, no primeiro curso, né, que o CRES realizou, então é a segunda vez que eu estou participando. Espero que a gente consiga fazer um bom debate, né? E quero dizer, então, que as reflexões que eu vou fazer, elas têm como base o trabalho que a gente tem feito nesse núcleo, que chama Trabalho e Profissão, Núcleo de Estudos e Pesquisa Trabalho e Profissão, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC, que eu coordeno, é um núcleo que tem como centro, né, das suas pesquisas, tanto dos mestrandos, doutorandos, quanto das nossas produções, né, a discussão do trabalho, né, pensando o trabalho e a classe trabalhadora de maneira geral, e particularizando o trabalho profissional, o trabalho de assistentes sociais, especialmente no campo das políticas públicas, né? Não só, mas mais especialmente. A gente tem produzido, né, várias teses, dissertações, e com esse tema, né, que me foi atribuído, atribuições e competências profissionais na contemporaneidade, requisições e demandas indevidas, como enfrentá-las dentro do tema geral das atribuições e competências profissionais, né? Eu vou ter como base, então, esse processo de reflexão que a gente vem fazendo e, especialmente, duas publicações mais recentes. Uma é um livro, uma coletânea, exatamente, que expressa uma parte de pesquisas de mestrandos, doutorandos e também de pesquisadores sobre o que eu venho chamando de a nova morfologia do trabalho no serviço social, e também uma publicação recente do Cefes, né, de 2021, que é um livro que está acessível, né, pelo site do Cefes, Atribuições Privativas do Assistente Social, da Assistente Social em Questão, volume 2, e também reflexões, principalmente num artigo da revista Serviço Social e Sociedade, também agora recente, que eu passei como referência para vocês, como indicação bibliográfica, e depois, ao final, eu também posso passar, né, Júlia, uma indicação bibliográfica, enfim, ao final da minha exposição, ou depois passar para você transmitir para todos os participantes, né? Quero dizer que não é fácil discutir trabalho nesse contexto que a gente está vivendo, um contexto que é um contexto de
degradação do trabalho, de ataque ao trabalho, de ataque aos direitos da classe trabalhadora, não é? Como talvez a gente não tenha vivido em anos recentes, né? No país e no mundo, mas no país, né, no nosso país, com as particularidades desse governo, que apenas destrói, né? Então, a Júlia se referiu, né, ao desmanche do SUAS, da política de assistência. A gente pode dizer que é um governo destrutivo, né? Um governo que destrói o que foi construído, pelo menos nesses últimos 20 anos, não é, nesse país, e, portanto, é muito difícil, é complexo falar de trabalho e de atribuições e competências profissionais nesse contexto, né? Então, eu vou tentar organizar um pouco essa reflexão, combinando alguns fundamentos teóricos que são importantes para a gente calçar, vamos dizer, a nossa discussão, ter algumas referências comuns, né? E, evidentemente, trazendo elementos da conjuntura, não é, do campo profissional, do que está acontecendo hoje com o trabalho em geral e o trabalho profissional em particular, né? Então, eu vou dividir a minha exposição em 3 grandes itens, né? Um primeiro item, eu vou trabalhar algumas concepções teóricas sobre trabalho e serviço social, ou seja, da onde a gente parte, que concepção de trabalho a gente tem, orientando as nossas análises, e também qual é a concepção que a gente tem da própria profissão do serviço social. A gente sabe que a gente tem um projeto hegemônico, mas não significa que não haja, né, uma pluralidade de visões, de concepções, algumas bastante retrógradas, vamos dizer, né? E que, portanto, é preciso que a gente demarque, né, quais são as nossas concepções, né? Num segundo item, eu vou trabalhar um pouquinho isso que a gente vem discutindo como a nova morfologia do trabalho no capitalismo contemporâneo, o que é essa nova morfologia, quais são as tendências, quais são as características do chamado mundo do trabalho, né? E, num terceiro momento, e claro, também discutindo aí o trabalho profissional, e num terceiro momento vou tentar trazer algumas questões ligadas ao trabalho nesse contexto de pandemia, né? Porque a gente vem chamando de pandemia, pós-pandemia, entre aspas, porque a gente sabe que, de fato, a pandemia não acabou, né? Ela está aí, os números estão evidenciando e a gente não pode baixar a guarda, mas a gente sabe que esse contexto muito excepcional trouxe novas questões, né, somando a antigas questões, algumas delas para as quais a gente até esse momento, depois de quase 3 anos de pandemia, ainda não tem muitas respostas, né? Temos muitas indagações e precisamos construir respostas. Então, partindo da ideia do primeiro item, não é? Algumas concepções, né, de trabalho, de serviço social, não é? Claro que no contexto do que a gente vem chamando, e vários autores, não é, de uma crise estrutural profunda, não é? Crise do capital, não é? Que vem se aprofundando mais ainda no contexto da pandemia, né? A gente sabe que as crises fazem parte do capitalismo, não existe capitalismo sem crise, não é? Muitos autores trabalham com a ideia de crises cíclicas, ou seja, momentos de ondas de crescimento, momentos de recessão. Então, Mandel, por exemplo, é um desses autores que trabalha com ondas, né, recessivas, ondas de crescimento. Mas a gente tem vivido, e muitos autores têm chamado a atenção, de que a gente vive uma crise de grandes proporções, né? Uma crise mais do que cíclica, uma crise estrutural, ou seja, uma crise sistêmica, uma crise permanente, não é? Que vai se modificando, vai
tendo novas manifestações, mas é uma crise profunda, não é? E, ao mesmo tempo, o que a gente observa também nas várias crises do capitalismo históricas, não é? Desde a crise de 30, não é? Até a crise, enfim, do pós-guerra, enfim, dos anos 70, a gente vem observando que sempre nas crises o capitalismo se aproveita, não é? Como uma janela de oportunidades para inventar, não é, para avançar com novas estratégias de acumulação e recuperar, né, lucros, né, e processos de valorização, que é sempre o grande objetivo do capital, não é? A gente sabe que a pandemia não criou essa crise, portanto, essa crise já vem desde os anos de 60, 1960, 70, não é? Mas ela agrega novos elementos, não é? E no Brasil, essa crise ainda se agudiza mais, né, a partir do golpe de 2016, como a gente sabe, não é? Que abriu o caminho para as chamadas contrarreformas, que vêm desde o governo Temer e se aprofundam, né, no governo atual, no governo Bolsonaro, né? Desde a lei das terceirizações, o teto de gastos, não é? Então, limite de gastos, né, públicos, né, especialmente com impacto muito grande nas políticas públicas, a contra-reforma trabalhista, previdenciária, enfim, a gente vive uma confluência, pelo menos de tríplice crise, né? Vamos dizer, uma crise econômica, não é essa que eu venho falando e que vou retomar um pouquinho também mais adiante, uma crise social, né, de grandes proporções, não é? E uma crise sanitária, que é essa que a gente ainda está vivendo. Então, é dentro desse contexto que a gente vai conversar, né? E é dentro desse contexto que a gente tem que pensar no que é o trabalho, né? Então, eu queria, pelo menos, pontuar duas dimensões que eu acho que são importantes para a gente discutir trabalho do ponto de vista das suas concepções, do seu fundamento, né? Uma dimensão do trabalho como categoria ontológica, não é? Ou seja, como uma mediação fundamental, né, das relações sociais, como elemento que estrutura, né, a sociabilidade humana, que transforma, não é, os humanos em seres sociais, não é? Que através do trabalho, dessa relação com a natureza, desse metabolismo, não é, do homem com a natureza, não é, o gênero humano, pensando o gênero humano, né, no sentido amplo, genérico mesmo, homens, mulheres e toda a diversidade, né, cria meios de sobrevivência, meios de existência e se constitui como ser social. Significa dizer que não existe trabalho isolado, né? O trabalho é sempre constitutivo, né, dos seres, é sempre tem sempre uma natureza social, portanto coletiva, e na medida que o homem, o ser genérico, homem, mulheres, né, transformam a natureza produzindo seus meios de existência, eles também se relacionam com outros homens e também se transformam nesse processo, né? Que é um processo de permanente autocriação, né? Muito bem, só que esse trabalho, né, do ponto de vista ontológico, ele também tem uma dimensão histórica, ou seja, ele se realiza numa situação concreta, em sociedades concretas, não é? E a partir do momento em que, historicamente, se a gente pensar desde a acumulação primitiva, desde o processo que separa, né, os sujeitos da sua terra, dos seus meios, né, de trabalho, esses processos foram constituindo, não é, o que a gente chama de historicizar o capitalismo. O capitalismo se realiza
o trabalho, desculpe, se realiza concretamente quando os sujeitos se separam ou são separados violentamente, a gente sabe, né, a violência que foi o controle das terras, a destituição dos instrumentos de trabalho, né, dos camponeses, dos trabalhadores rurais, destituídos, enfim, é nesse processo que se constitui um modo de produção, né, que transforma o trabalho numa mercadoria como qualquer outra, né, na chamada mercadoria força de trabalho, que é vendida no mercado como qualquer outra mercadoria, né? Na medida que se constitui o sujeito livre, né, o trabalhador livre no sentido marxista do termo, não é que ele é livre para escolher o que ele quer fazer, o trabalho que ele quer realizar, ele é livre porque ele é livre de qualquer outra propriedade, a não ser a força de trabalho, e é obrigado, não é uma escolha, é obrigado a vender essa força de trabalho no mercado e, claro, que é uma mercadoria especial. Ela é uma mercadoria como as outras, mas ela é muito especial, porque ela é a única mercadoria que cria, né, um valor maior do que ela custa, não é? É a única mercadoria que, ao produzir, né, seu trabalho, os trabalhadores, eles produzem o equivalente ao seu salário, e a gente sabe que, além disso, uma parte desse trabalho é apropriado pelo capitalista, não é? E transformado no lucro, portanto, na mais-valia, no lucro desse capitalista. É aquela parte do trabalho não paga que o trabalhador, né, trabalha, produz, mas, né, o capitalista se apropria. Muito bem. Então, a gente parte dessa ideia de que o trabalho tem essa dupla dimensão. Uma dimensão histórica, uma dimensão ontológica e uma dimensão histórica situada numa sociedade concreta, que é uma sociedade constituída, né, de trabalhadores explorados, né, que alienam o seu trabalho, né, para, né, outro, né, se apropriar dos valores que esse trabalhador cria. Dessa forma, se constitui uma relação de assalariamento, não é? Entre proprietários, capitalistas, né, empregadores e trabalhadores. Nesse contexto, a gente também situa o assistente social, os e as assistentes sociais, não é? A gente sabe que a nossa profissão, ela foi regulamentada no Brasil como profissão liberal, não é? No entanto, na prática, ela nunca se realizou, né, como profissão liberal, mas desde, né, desde a sua origem, passada aquela fase, né, de constituição, enfim, das protoformas, né, ligadas a ações caritativas, etc., os assistentes sociais foram progressivamente se tornando trabalhadores assalariados, né? Evidentemente com diferenciações, né? Quando a gente pensa, né, na classe trabalhadora como um todo, a gente pode voltar a essa discussão, mas a gente sabe que os assistentes sociais exercem majoritariamente seu trabalho, né, como assalariados de instituições públicas e privadas, em grande parte instituições estatais, especialmente nas 3 esferas de poder, majoritariamente na esfera municipal, né? Mas também em organizações não governamentais, empresariais, né? E de modo residual, muito residual, em associações e organizações próprias dos trabalhadores, né? Então, qual é a consequência disso, né? Da gente ter se tornado profissão trabalhadores, trabalhadoras assalariadas? Significa que nós só podemos entrar em ação, assim como qualquer trabalhador, através de meios
de instrumentos, de recursos, né, que não são propriedade dos assistentes sociais, das assistentes sociais, como eu acabei de dizer, de nenhum trabalhador assalariado, mas devem ser disponibilizados, né, pelos empregadores, sejam eles públicos ou privados. E que meios são esses? Que meios? Não é a terra, como um trabalhador rural, não é? Mas são meios que se referem a condições para realizar o nosso trabalho, infraestrutura, né, humana, material, financeira, para desenvolver programas, projetos, serviços, um conjunto de benefícios e outros requisitos necessários, né, à execução direta da prestação de serviços sociais, como a gente chama, né? Para quem? Para amplos segmentos da classe trabalhadora, mais especialmente para aqueles segmentos, para aquelas frações mais subalternizadas da classe trabalhadora, né? Ou também para desenvolver atividades em nível de gestão, de planejamento, né, de gerenciamento institucional. Então, essa condição de assalariamento, assim como qualquer outro trabalhador, subordina assistentes sociais às requisições institucionais, né, nos diferentes espaços em que nós somos contratados. Significa, por isso a gente fala em autonomia relativa. Por que ela é relativa? Exatamente porque nós não dispomos nem dos meios, nem dos recursos, e nem da possibilidade de definir de forma totalmente autônoma, né, o nosso campo de trabalho, os nossos objetivos, as nossas propostas, não é? O conteúdo mesmo, a forma como a gente pretende desenvolver esse trabalho. Não é? A gente tem, então, uma relação de subordinação com aqueles que nos empregam. Por outro lado, e ao mesmo tempo, e de modo contraditório, não é? Nós somos profissionais assalariados mais qualificados, né? Nós temos aquilo que a gente chama de algumas características do que é uma profissão liberal, não é? Ou seja, o exercício profissional exige uma formação universitária, exige uma qualificação específica, não é? Portanto, nós exercemos aquilo que Marx chama de trabalho social complexo. Não é um trabalho simples. Pode ser que estejam simplificando hoje o nosso trabalho, estejam nos enquadrando, né, em padrões repetitivos, simplificadores, né, contra os quais a gente tem que se insurgir. Né? Essa que é a nossa discussão. Mas o que supostamente se espera, né, de uma atividade de um profissional de nível universitário qualificado, não é? Que exerça um trabalho complexo, aquele que exige um tempo maior e um grau mais elevado de formação, não é? E isso nos dá condição de exercer isso que eu estou falando, de autonomia relativa, ou seja, temos que ocupar espaços de negociação, não é? De formulação de propostas com aqueles que nos contratam, no sentido de assumir prerrogativas que são da alçada da nossa profissão, especialmente de profissões como a nossa, que são profissões regulamentadas, o que, vamos dizer, pelo menos de 30 anos para cá, são muito poucas que, né, nós vivemos um momento de desregulamentação. Né? Por isso que a gente diz, por mais que a nossa regulamentação profissional tenha limites, não é o momento de pô-la em discussão, não é? Porque se a gente quiser revê-la, fatalmente a gente vai ter retrocessos, não é? E, então, mas a regulamentação profissional, o código de ética, né, profissional, as normas técnicas, né, do conjunto Cefes-CREAS, todo o trabalho de fiscalização das COFES, enfim, são elementos que nos respaldam na tentativa, nas nossas negociações que a gente tem que fazer, né, nos diferentes espaços de trabalho. Então, nós vivemos vamos dizer, essa dimensão contraditória da profissão, né, em que trabalho e profissão,
né, características do trabalho como profissionais assalariados, mas, ao mesmo tempo, características de profissão liberal, não é? São importantes para a gente entender o significado social da nossa atividade, né? Portanto, além disso, eu colocaria também o serviço social como uma área de conhecimento, né, que introduz um elemento de qualificação no nosso trabalho. Nós somos trabalho, nós somos profissão, mas nós somos também um campo de produção de conhecimento que alimenta, né, o fazer profissional, o exercício profissional, embora a gente não tenha sido constituído como profissão para fazer pesquisa, para produzir, né, conhecimento teórico, né? Nós fomos constituídos na divisão social e técnica do trabalho para apresentar respostas, de preferência imediatas, soluções, né, para as manifestações da questão social, que, enfim, é o nosso campo de atividade, né? Bem, então, isto posto, né, gente, essas premissas, vamos dizer, orientam o nosso trabalho. E quando a gente discute atribuições e competências profissionais, a gente está discutindo exatamente a forma de ser das profissões, ou da nossa profissão, na divisão social e técnica do trabalho. Segundo o quê? Prerrogativas legais reconhecidas pelo Estado, no caso de profissão regulamentada como a nossa, não é? E a partir da Lei de Regulamentação Profissional, especialmente de 93, aqueles artigos 4 e 5, né, da Lei de Regulamentação, que definem lá as atribuições privativas e as competências profissionais. Eu não vou entrar em muita consideração sobre isso agora, talvez num debate a gente possa voltar, mas a gente sabe que esses artigos apresentam algumas ambiguidades, repetições, limites ali, não é, para definir de fato o que é diferencial, o que é atribuição privativa, o que é competência, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção é que essas questões, né, ligadas àquilo que se espera, né, de um profissional, como atribuição privativa e competência, foram definidas na lei, mas elas não são estáticas, elas são dinâmicas, elas são absolutamente históricas, elas dependem, inclusive, das interpretações que a cada momento a gente faz daquilo que é privativo ou que não é, daquilo que a gente entra na disputa com outros profissionais. A gente sabe que a gente tem uma história, não é, em relação às atribuições privativas que só para dar um exemplo de mudança, né? Enfim, pelo menos nesses últimos 40 anos, a gente veio discutindo, fazendo críticas, inclusive, a determinadas atribuições, como seleção socioeconômica, né, no sentido de dizer, bom, mas isso não é uma atribuição específica, isso qualquer profissional pode fazer, havia toda um debate, uma polêmica em torno disso, né? Não somos constituídos para selecionar os pobres dos mais pobres para poder acessar benefícios, etc. Né? Nossas atribuições são socioeducativas, né? Políticas, etc. No entanto, mais recentemente, a gente entra na disputa, né? Até com outros profissionais que, no mercado de trabalho, acabam, né, ocupando esse espaço, né? Ou querendo ocupar esse espaço. Basta a gente pensar não só na política de assistência, mas também na educação profissional, nos institutos federais ou em outras políticas, não é? Então, eu quero dizer que, na verdade, mais do que brigar por esta ou aquela atribuição, interessa a gente discutir para quê, qual é o objetivo que a gente tem ao assumir determinadas
atribuições como prerrogativas nossas, como atribuições exclusivas. Então, é isso que está em jogo. A gente ter claro o que a gente quer, qual é o objetivo que a gente tem com essa atividade, e também entender que competência profissional, ou seja, aquela que a gente compartilha com outras profissões, podem abrir um campo enorme de possibilidades, desde que a gente consiga ocupar esse espaço, não é? Então, aquilo que define, né, atribuição e competência não é apenas as atribuições privativas. Eu diria até cada vez menos, cada vez mais a gente tem que se qualificar para disputar com outras profissões determinadas competências que nós temos, sim, condição de desempenhar, em todos os níveis, seja no nível de gestão, né, de avaliação, de monitoramento, de planejamento, seja no nível propriamente de execução direta de serviços. Que a gente tem essa dimensão contraditória, né, do trabalho profissional, que pela mesma atividade a gente atende diferentes interesses opostos, não é? E não é ou, é junto, é no mesmo processo. Não é? Então, a gente precisa superar algumas dicotomias, superar também uma visão endógena, superar fatalismos, determinismos, não é? E aprender essa dinâmica contraditória que caracteriza, não é, a nossa profissão, que é uma certa, que a gente chama de disjunção, defasagem, não é, entre o projeto profissional, né, ético, político, coletivo, que a gente construiu coletivamente, e a condição assalariada e alienada do trabalho, né, própria da sociedade capitalista. Bem, essa é primeiro conjunto de questões que eu queria trazer para vocês, que eu chamei de premissas conceituais sobre trabalho, serviço social, né? No segundo ponto, vou pincelar algumas questões, acho que vou ter que correr um pouco, sobre o que a gente vem chamando de nova morfologia do trabalho no capitalismo contemporâneo. E a gente, quero dizer, eu empresto, né, incorporo essa noção, essa ideia do sociólogo, professor Ricardo Antunes, que é bastante conhecido de vocês, imagino, vem trabalhando essa ideia de uma nova morfologia do trabalho, né, especialmente a partir da crise, né, também não vou me deter muito, mas da crise mundial, pós os 30 anos dourados do capitalismo, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, uma crise de um tipo de trabalho fordista, não é? Desses 30 anos de capitalismo, né, do pós-Segunda Guerra, e uma crise, então, desse modelo, dessa organização do trabalho, né, em série, do trabalho padronizado, não é? Uma crise dos estados de bem-estar social, né, uma crise do socialismo real pós-Segunda Guerra Mundial, não é? E, como a gente estava dizendo no começo, sucessivas crises do capitalismo que implantam, né, um conjunto de medidas, né, que a gente convencionou chamar de neoliberais. Então, a partir dessa crise, né, uma reação burguesa forte, capitalista, no sentido de criar novas estratégias de exploração do trabalho, no sentido de acumular mais, né, explorar mais, retirar mais lucro desse processo. O neoliberalismo vem como uma estratégia, né, que não é apenas um projeto político-econômico, mas é uma nova racionalidade, né? Um processo de reestruturação produtiva, não é? Nesse contexto de globalização, de mundialização, em que o individualismo, o culto ao mercado, o privatismo, o estímulo à concorrência, né? Aquilo que constitui
né, historicamente, a racionalidade empresarial, né, ela se espalha para o conjunto das relações sociais e, como a gente vai ver, entra para dentro, inclusive, das instituições públicas. Então, esse processo, né, essa nova morfologia do trabalho, que a gente supostamente imagina que aconteça só nas empresas privadas, né, na verdade, hoje é uma forma, né, de ser do trabalho, um conjunto de valores, né, uma ideologia gerencialista, né, produtivista, privatista, que se espalha, né, pelo conjunto das relações sociais e a gente vai ver invade as instituições públicas e, portanto, bate de frente, né, com o nosso espaço profissional, né? Então, quando a gente fala nova morfologia do trabalho, emprestando essa noção do Ricardo Antunes, a gente quer dizer um processo abrangente, de grande complexidade, que atinge a totalidade, né, dos espaços de trabalho e da classe trabalhadora, não é? Que se torna muito mais heterogênea. Se antes, né, especialmente nesse período dos 30 anos dourados do capitalismo, né, do período fordista, a gente tinha uma classe trabalhadora mais homogênea, né, grande parte dela, claro, nos países centrais de forma muito diferente daqui né, do Brasil, da América Latina, mas a gente tinha grande parte da classe trabalhadora com padrões comuns, né, com direitos, com acesso a determinados serviços, etc. Hoje, não é, a gente tem exatamente um processo de desregulamentação do trabalho, de flexibilização, de terceirização, não é? E, portanto, de uma diferenciação muito grande no interior da própria classe trabalhadora, né? Hoje não são mais trabalhadores, né, no conjunto regulamentados, que usufruem de direitos, a gente sabe esses processos todos de desconstrução dessa figura, né, do trabalhador assalariado, né, com acesso a direitos e reconhecido pela legislação, etc., né? Tanto que esse processo vem sendo chamado de uberização do trabalho, né? Essa forma de precarização do trabalho, essa desregulamentação, né, do trabalho, que não é só, não se refere apenas à empresa Uber, mas é uma certa forma de ser do trabalho hoje, não é? Que se dissemina amplamente, não só no mundo privado, mas também no mundo público. E que incorpora, né, maciçamente as chamadas tecnologias digitais, tecnologias de informação e de comunicação, né, que hoje são incorporadas, né, no cotidiano profissional, né? Então, são processos profundos, não é? Que mudam o perfil e a característica do que é a classe trabalhadora, né? Do conceito que a gente construiu, né, de trabalhadores assalariados. Hoje você tem uma heterogeneidade muito grande, não é? E você tem uma certa descaracterização da própria identidade do que é ser trabalhador, né? Uma classe trabalhadora muito mais fragmentada, muito mais enfraquecida nas suas formas de organização coletiva, não é? E trabalhadores inteiramente disponíveis para o trabalho, né? Hoje, o problema maior é ser incorporado ao trabalho, né? Pelos níveis de desemprego, de terceirização, de fragmentação dessa classe trabalhadora, né?
inclusive, né, com mediação muito forte das tecnologias de comunicação e informação. A gente sabe, não é, como esses processos vêm sendo incorporados, né, daí a ideia de uberização do trabalho, porque são processos fortemente apoiados nas tecnologias digitais, em que os trabalhadores, né, são chamados de parceiros, de colaboradores, não é? E acabam, vamos dizer, assumindo, né, características de fragmentação muito forte que dificultam, né, a unidade, né, dos trabalhadores, portanto, dificultam, né, o trabalho, né, dos sindicatos, das organizações coletivas, tal. Bom, esse processo, que, enfim, não cabe aqui a gente entrar em tantos detalhes, a gente vê que não é característica só do mundo privado, como eu estava dizendo, né? É um processo abrangente e assistentes sociais também são submetidos, né, a esses mesmos processos de degradação, de violação de direitos, né, que o conjunto da classe trabalhadora sofre, evidentemente, com diferenciações, né? Hoje a gente observa, né, na categoria profissional como um todo, diferentes formas de terceirização do trabalho, crescimento da prestação individual de serviços, não é? Disseminação, não é, de contratos de PJs, como a gente chama, não é? Prestação de serviços por meio de recibos de prestação de serviços, né? Processos que descaracterizam, né, os concursos públicos, né? A gente observa, não é, cada vez mais a redução, não é, não só daquela figura do servidor público, mas também de processos transparentes, não é, de seleção de profissionais, de trabalhadores. Veja, uma coisa que é típica, né, de contratação de serviços, hoje começa a acontecer também para a contratação de trabalhadores assistentes sociais por pregão, né, pregão por menor preço, né, o que é característico de compra de mercadorias, né, hoje começa a existir também entre os assistentes sociais, né? Também os vários tipos de contrato, temporário, intermitente, parcial, não é? Organização flexível das horas de trabalho, não é? Os processos de terceirização, não é? Enfim, a gente observa que as mesmas características que hoje, não é, estão colocadas para o conjunto da classe trabalhadora, não é, também passam a acontecer também na relação profissional, né? A gente tem vários exemplos, não é? Na área sociojurídica, por exemplo, várias formas de terceirização, terceirização em cascata, assistentes sociais terceirizados contratam outros assistentes sociais, né, para realizar determinadas tarefas. Na área sociojurídica, por exemplo, banco de peritos, não é? Como é o caso dos TJs, combina trabalho temporário e pejotização do trabalho, não é? Enfim, há uma série de modalidades de contratação que vão implodindo, né, as relações de trabalho, mesmo no espaço público. A gente tem dados, né, que mostram, né, como que hoje, né, o conjunto de chamados estatutários, né, no trabalho público em geral, né, no nível federal, estadual e municipal, como ele vem se reduzindo e como entram de forma, no começo insidiosa, hoje de forma escancarada, não é? Convivem trabalhadores estatutários, cada vez em menor número, e um contingente enorme de trabalhadores, né, de CLT, mas também
com essas várias formas de terceirização do trabalho, de prestação de serviços, que vão configurando a categoria profissional de trabalhadores quase que de primeira e segunda categoria, como a gente diria, né? Dificultando, inclusive, a unidade política, não é? Hoje é muito difícil, né? Esse é um grande desafio nosso, as formas de organização política, de criar uma unidade entre, né, o conjunto de trabalhadores, já que as formas de trabalho, né, as relações de trabalho são tão heterogêneas, né, tão diferenciadas, e a gente percebe claramente a implosão do estatuto e da imagem do servidor público, né? Aquele profissional concursado, não é? De contrato por tempo indeterminado, com relações de trabalho reguladas por regime jurídico próprio, com plano de cargos e salários, enfim, progressão na carreira, está diminuindo cada vez mais. A gente, só para colocar para vocês uma questão importante, eu participei de um grupo junto ao Cefes, que trabalhou na pesquisa do recadastramento, do perfil profissional, não é? E ela deve ser publicada exatamente nesse mês, a gente já está preparando a publicação, e o que a gente encontrou ali nessa pesquisa, com muitas dificuldades, é exatamente essa mesma imagem, né? Essas mesmas características que hoje tipificam o que é o trabalhador assalariado, né? É muito fortemente presente na categoria profissional. Então, se alguém tinha alguma dúvida que somos trabalhadoras e trabalhadores, né, com processos de assalariamento cada vez mais heterogêneos e diversificados, não é? A gente vai observar com os dados, né, da pesquisa do recadastramento, uma grande mudança, né, na categoria profissional, uma redução exatamente dos servidores, né, chamados servidores públicos, e um grande crescimento dos contratos terceirizados, contratos intermitentes, enfim, outras modalidades né, que precarizam, não é, a força de trabalho de diversas formas, não é? Que criam no trabalhador, nos trabalhadores em geral e nos próprios assistentes sociais, um sentimento permanente de insegurança, não é? De não estar sendo protegido, mesmo aquele trabalhador, né, estatutário público, né, uma insegurança de perder o emprego repentinamente, não é? Então, é um processo que afeta o conjunto, né, da categoria profissional. E, evidentemente, afeta também as condições subjetivas, né? O que a gente percebe é que nesse processo, os trabalhadores têm também a sua subjetividade, né? A sua, vamos dizer, atingida, não é? As situações, por exemplo, de assédio moral, as situações de humilhação no trabalho, as situações de adoecimento e sofrimento em função do trabalho são cada vez mais presentes, né, na categoria profissional. Portanto, assistentes sociais experimentam, assim como o conjunto da classe trabalhadora, né, processos de precarização, não só do trabalho, mas também da vida, né, como o conjunto da classe trabalhadora. Bem, aí eu passo para um terceiro e último ponto, né, da minha exposição, para falar um pouquinho mais das nossas atribuições e também competências, e de um terceiro ponto, que é o trabalho profissional, especificamente, mas o trabalho profissional no contexto da pandemia e no que a gente está chamando de pós-pandemia, entre aspas, né? Porque, de fato, a gente não pode dizer que a pandemia, né, acabou, né?
na verdade, ela colocou para a gente situações, né, novas, situações antigas, e reeditou, né, antigas situações e novas situações para as quais a gente veio se organizando com muita dificuldade nesse período, né, já são quase 3 anos de pandemia, para poder responder, para poder fazer frente, né, a processos que a pandemia não criou, certamente, o que eu estava falando antes, né? Eu estava falando de processos de trabalho, né? Antes da pandemia, evidentemente, desde os anos 80, 90, né, no Brasil, mas que a pandemia acirrou, certamente, né? Aprofundou, criou novos desafios. Por quê? Porque esse quadro atinge o núcleo, né, exatamente das atribuições e competências profissionais, né? Um trabalho que foi amplamente mediado, né, já vinha, né, um trabalho incorporado, né, das tecnologias digitais, não é, sistemas, plataformas digitais, já era, né, algo presente no nosso trabalho, mas que certamente durante a pandemia esse processo se intensificou, não é? E atingiu, vamos dizer, aquilo que é o núcleo da nossa atividade, né? Que é um trabalho relacional, um trabalho que exige, né, a relação dialógica com os sujeitos com os quais a gente atua, não é? E, evidentemente, questões novas que a pandemia trouxe, né? No trabalho remoto, né, na pandemia, determinados processos que já vinham sendo adotados de modo crescente, não é? Acabaram se generalizando, né, no período da pandemia, com as medidas de isolamento, não é? E um processo que a gente, por exemplo, em algumas instituições, como INSS, como as instituições do judiciário, não é? TJ, especialmente, né? Ministério Público, o teletrabalho, né? O teleatendimento, ele já estava em curso, né? Desde 2016, não é? E vamos dizer, tentando se espalhar, tentando se incorporar, né? E com uma certa naturalização, eu acho, por parte de muitos profissionais, não é? E sempre com o objetivo de aumentar a produtividade do trabalho, diminuir custos do trabalho, né? Com a pandemia, esse processo acabou se disseminando, né, como a gente sabe, sem muita discussão com os profissionais e sem que a gente tivesse tempo de se preparar para enfrentar, não é, essas novas situações, né? A gente sabe que esse processo atingiu fortemente o trabalho das mulheres, especialmente, não é? Que esse trabalho, né, no espaço doméstico, no domicílio, né, não é um espaço adequado, né? A casa não foi feita para o trabalho, não é? Os custos desse trabalho acabaram sendo assumidos pelos próprios trabalhadores, como a gente sabe. As jornadas de trabalho foram intensificadas, né? Tempo de trabalho e tempo de não trabalho acabou se misturando, não é? E pressões, né, em torno de metas, né, a serem atingidas, né, que já vinha ocorrendo antes da pandemia, também se intensificam, e, evidentemente, a incorporação maciça das tecnologias de informação e comunicação, não é? Por que eu estou falando isso? Nós estamos num momento de transição, não é? Muitos de nós voltamos ao trabalho presencial, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, não é? Mas, vamos dizer, esse quadro
vamos dizer, tornou mais explícito, né? Aquilo que era eventualmente residual, né, foi se disseminando de tal forma que, nesse momento, né, a gente vai retornando ao trabalho presencial, né, mas convivendo com diversas formas de imposição de trabalho remoto, de jornadas intercaladas, né, de trabalho híbrido, ou seja, o que era residual e embrionário se torna, nesse momento, o chamado novo normal, não é? O trabalho, o home office, ou o trabalho remoto, o trabalho, né, em domicílio, ou às vezes até em outros espaços compartilhados de trabalho, né, passam a se constituir como esse novo normal. E a gente precisa ficar muito atento, né? Porque certamente essas formas de trabalho tendem a permanecer, e a gente já está vivendo isso pós-pandemia, não é? A gente tem situações em que as próprias salas de trabalho são desmontadas, não é? Hoje você não tem mais as salas, os computadores, não é? Hoje há todo um conjunto de novas situações que a gente tem pouco conhecimento, pouca organização para enfrentar e que é preciso que a gente, né, troque, sistematize, né, essas diferentes situações, né, estudando, fazendo pesquisa, acompanhando, né, essa dinâmica que hoje é parte do nosso cotidiano. Bem, claro, né, que a gente, o impacto do trabalho remoto foi muito profundo, né? Ele atinge, né, a forma de ser do trabalho, que é dialógico, não é? Que implica em relações, né, com a população e, portanto, a própria dimensão político-pedagógica desse trabalho, né? Por outro lado, a gente também tem que discutir o impacto das tecnologias, né, de informação e comunicação, né? Como eu estou dizendo, se nós fomos colocados, né, durante a pandemia nesse contexto de trabalho remoto, etc., por outro lado, né, essas tecnologias também funcionam como um instrumento muito potente, não é? Se a gente conseguir usar, né, essas tecnologias a favor do nosso projeto, orientado por nossos valores, né, ético-políticos. Por exemplo, durante a pandemia, né, foi fundamental para a gente interagir com familiares, com população, né, muitas vezes, né, retomar trabalhos coletivos, trabalho de equipe, né, que em muitas situações de trabalho, né, muitos locais de trabalho a gente tinha uma certa dificuldade de realizar, não é? Qual é o grande desafio nesse momento que a gente está retomando, né, para um tipo de trabalho que a gente chamaria, alguns chamam de híbrido, né, presencial e remoto? É preciso que a gente defina, né, que a gente tenha a capacidade de definir aquilo que é possível, né, de realizar, né, de forma remota, aquilo que não é possível do ponto de vista ético, né, e técnico, não é? E em que condições, né, é possível garantir a realização desse trabalho com segurança, respeitando o sigilo profissional, direito dos usuários, etc. Não é? Nesse contexto de pandemia, também o que a gente observou, e a gente vem observando, e aí no debate a gente pode conversar sobre isso, é que houve um grande espaço para retorno, não é, de antigas e indevidas requisições, não é? Se a gente vinha num processo, né, coletivo de resistir a determinadas imposições, vamos dizer, que a gente chama de ações emergenciais, desconectadas, né, das políticas sociais,
não aceitar um vale-tudo, né, no processo de atendimento à população, o chamado pronto-socorro social, essas tendências se fortaleceram muito, né, durante a pandemia. Então, a gente foi envolvido, né, as equipes, um trabalho emergencial, muitas vezes, não é? E descolado das políticas, não é? De assistência, de saúde, de habitação, né? De um processo mais continuado. Também a gente observa uma redição, não é? De uma certa individualização do trabalho, um processo de criminalização, né, da população, né? E também uma substituição, em muitos casos, um avanço, né, do uso, né, das plataformas digitais, né, dos processos informacionais, não é? Então, a mediação digital, o acesso da população mediado, né, por aplicativos, enfim, a gente tem aí um conjunto de exemplos, por exemplo, desde os auxílios emergenciais, né, o auxílio emergencial, que passa por fora, né, das políticas sociais, das políticas públicas, agora o Auxílio Brasil, não é? São processos que acabam desconstruindo, né, por dentro a lógica das políticas públicas, o Sistema Único de Assistência Social, para dar um exemplo, né, que já vinha assim sendo fragilizado, atinge, né, nesse processo realmente um ponto de ruptura, não é? Um retorno, né, a processos de refilantropização, né, da pobreza, que vão enfraquecendo, né, espaços de participação, de controle social, como a gente sabe, não é? Enfim, esse contexto da pandemia, o que a gente observa é um processo muito propício para disseminação de estratégias gerencialistas, né, no trabalho, do uso intensivo, não é, de instrumentos tecnológicos, não é, de sistemas que cobram metas de produtividade, que instauram mecanismos de vigilância, não é, e controle do trabalho profissional, não é? A gente vê também a incorporação, não é, de formas de gestão, não é? Pelo medo, pela ameaça, não é? Situações de assédio moral acontecendo, né, muito frequentemente, estímulo à competição, né, entre os próprios trabalhadores, enfim, processos que dificultam, né, a relação com a população e a articulação coletiva entre os próprios trabalhadores, não é? Então, isso posto, né, eu vou terminando, né, colocando o seguinte para vocês. Nós vivemos, então, num momento, acho que de grande inquietação, mas também de grandes desafios, não é? A gente percebe, né, uma redução do papel do Estado, do papel das políticas públicas, não é? A falência das medidas, né, neoliberais para enfrentar, não é, a questão social, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a importância, a necessidade, cada vez mais, de mais Estado e mais políticas públicas, não é? Quer dizer, como enfrentar, né, essa situação, não é? Eu terminaria dizendo que nós temos na mão uma grande riqueza, que é a proximidade que a gente tem, né, com os segmentos populares, né, com um conjunto, né, da classe trabalhadora com a qual a gente lida, não é?
e que a gente tem que retomar, né, de várias formas, estratégias de trabalho socioeducativo, de trabalho de base com essa população, né? Acho que toda a pressão que a gente sofre é para ficar atrás das escrivaninhas, para preencher, né, formulários no computador, para alimentar sistemas, né, com dados que muitas vezes não voltam para nós, trabalhadores. Nós alimentamos sistemas, mas muitas vezes não nos apropriamos dessas informações, desses dados, para conhecer melhor a população, para construir, né, um conhecimento capaz de fundamentar novas propostas, né, novos projetos. Então, eu penso que o grande desafio agora, não é, especialmente nesse momento que a gente está retornando a um trabalho que talvez a gente caracterize como trabalho híbrido, não é? Há uma grande tendência, não é, de manter um trabalho não só, né, presencial, mas também mediado aí pelas tecnologias. A gente tem aí um grande desafio de retomar, né, o trabalho socioeducativo com a população, né? E tem muita coisa acontecendo, né, importante, né? Tem muita resistência dos movimentos sociais, não é? Na solidariedade entre a própria classe trabalhadora, não é? Há muitos grupos criando ferramentas tecnológicas alternativas, não é, de uso, não é, mais livre, né, pelos trabalhadores, pelos movimentos populares. E é preciso, eu acho que o grande desafio nesse momento, com todos os cuidados que a gente ainda tem que ter, não é, frente à pandemia que está aí, não é, resgatar o trabalho de base com a população, resgatar o trabalho socioeducativo, especialmente, né, nas políticas de assistência social, de saúde, não é? E desenvolver uma ação política e pedagógica, não é? Debater com as famílias, né? As causas da crise, as razões das múltiplas destituições que essas famílias estão sofrendo, a insuficiência das respostas do Estado e das políticas públicas, não é? E reconhecer também, gente, aí é uma questão bem complexa, que parte dessa população está sendo ganha, né, para posições ultraconservadoras, não é? Seja do bolsonarismo e suas derivações, não é? Seja das igrejas, não é? Pentecostais, evangélicas, enfim, sem querer generalizar, mas, né, grande parte dessas igrejas conservadoras, né? E também diz para vocês uma questão complexa para a gente discutir, né, entre nós, que também tem muito conservadorismo na própria categoria profissional, né? O conservadorismo não é um processo que está fora da gente, que está no outro, não é? Tem muita prática punitivista, né, no âmbito da nossa, vindo dos próprios assistentes sociais, não é? Que é preciso que a gente discuta, é preciso que a gente combata, não é? Tem sido comum, cada vez mais comum, a gente encontrar, né, estudos, relatórios de assistentes sociais, né, criminalizando famílias, não é? Criminalizando mães como, né, negligentes, né, em relação, né, a seus filhos, a gente sabe disso, né? Portanto, a gente precisa ter coragem também, no meu modo de entender, de discutir o avanço do conservadorismo na própria profissão. Se ele está na sociedade, ele está na profissão também, não é?
E, para isso, é fundamental a gente recuperar o debate coletivo, né? Os fóruns, né, de discussão, os grupos de estudo, né? A gente brigar por espaços, né, de encontro, né, de grupos, né, dentro dos espaços profissionais, recuperar reuniões de equipes. A gente também, não sucumbiu, vamos dizer, a uma certa individualização do trabalho, não é? Exatamente também como trabalhadores que somos cobrados por produtividade, por número de atendimentos, de relatórios, etc., não é? Isso nos fragiliza, né, como coletivo. Então, penso que nós temos esse grande desafio nesse momento, recuperar, né, o trabalho de base com a população, né, resgatar, né, os nossos fóruns, né, e as nossas discussões de equipe nos vários espaços em que a gente possa se encontrar e, vamos dizer, também fazer alianças mais amplas, né? Muitos dos nossos desafios profissionais, a gente sabe que não vão ser equacionados no âmbito interno da profissão. Nós também temos que fazer alianças mais amplas, não é? Com movimentos políticos, movimentos sociais, com, enfim, partidos, nesse momento, né, que a gente está vivendo, que vai entrar agora no momento eleitoral, isso se faz ainda mais necessário. A correlação de forças políticas que a gente está vivendo é muito complicada, é muito complicada. Nós vamos entrar num momento muito desafiador, não é? Que é continuar fazendo o nosso trabalho profissional, né, num contexto, numa ambiência em que o acirramento, a disputa política vai ser cada vez mais acirrada, não é? Então, é preciso que a gente assuma, não é, essa perspectiva de que somos trabalhadores assalariados e, portanto, determinadas questões, né, que nós temos que enfrentar, inclusive como trabalhadores, não vamos enfrentar sem aliança, né, com outros trabalhadores, sem alianças mais amplas, né, que a gente tem que construir, né, para fazer frente a esses processos.